Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e pode dizer aí que vocês estavam com saudade desse tipo de videozinho aqui. Eu cá com um plano de fundo aqui de um livro aleatório em PDF com um título bastante intrigante, vídeo leiturinha aqui para vocês. Chegaram a me cobrar desde que a gente leu Globalização versus Desenvolvimento. Não me recordo de ter lido qualquer outro livro aqui com vocês, mas achei mais um livro excelente, que ele é dividido, e isso me ajuda muito, em pequenos tópicos extremamente precisos, que é O Nacionalismo na Atualidade Brasileira, do Hélio Jaguaribe. No meu livro de atualização das minhas leituras deste ano, né, eu comentei que eu estava terminando esse livro aqui, faz já, eu acho que umas 2, 3 semanas que eu terminei de ler ele, e eu comecei a revisar alguns pequenos tópicos que valeriam a pena ler aqui em vídeo para vocês, que vai ser algo rápido, e eu acho que vai ser algo bastante elucidativo e útil para a gente compreender os pilares do nacionalismo brasileiro e certos comportamentos que nós vemos meio que disseminados, principalmente entre a população mais jovem. E aqui é um trecho sobre a psicologia do nacionalismo. Só que muito para além da psicologia do nacionalista, esse trecho aqui ele explica com precisão o fenômeno do Jorge, os dois tipos de Jorge. Desde o Jorge com ideias extremas muito da esquisita, muito da pagadora de cestas básicas, como também o fenômeno do sujeito que fala: eu vou assistir, o Brasil não tem nada que presta, o Brasil não tem a menor chance de dar certo. A psicologia do nacionalismo, na conformação histórica do Brasil, explica como esses dois sujeitos se originam. E eu achei esse trecho aqui, parece que ele foi quase que uma indireta para os jovens da década de 2020. Mas, lembrando vocês, nós temos o clube de membros aqui do canal, onde eu faço revisões de livros. A última revisão que eu fiz foi O Mundo que o Português Criou, e é naquele mesmo estilinho, para você que não assina o clube de membros, do vídeo que eu fiz sobre o livro do Aldo, A Maldição de Tordesilhas. Eu fiz exatamente nos mesmos moldes que eu faço para o clube de membro. Então é uma introdução maneira com um trecho do livro, depois eu vou explicando cada parte, o que eu achei, os pontos fortes, fracos. Se você quiser assinar, porque o próximo vídeo que eu vou fazer review vai ser esse aqui, esse do Hélio Jaguaribe. Então se você já quiser se adiantar e ver a revisão completa, ainda não foi publicada, mas eu estou prometendo aí que nessa próxima semana que entrar, estarei publicando lá no clube de membros, tá bom? E lembrando que quanto mais membros a gente tiver no canal, nós temos a possibilidade de ter mais figurinhas. Então eu estou pegando aqui algumas ideias. Então a gente já tem a figurinha aí. Quem for membro, spama aí nos comentários. Nós temos o Luvinha, que é uma marca muito recorrente aqui no canal, né? E nós também teremos a figurinha Maluf que fez. Então a gente vai fazer apenas figurinhas de piadas internas agora. Mas de toda forma, sem mais delongas, feito o jabá, deixa o gostei, se inscreve no canal, faz tudo aquele procedimental de sempre. E vamos ao que interessa, que é a leitura desse trecho aqui. Só deixando claro, essas leituras não são corridas, então a gente vai ler uma parte, comentar, parar e parar, vocês já sabem como é que funciona. Psicologia do nacionalismo. Se completarmos essas indicações com algumas observações de caráter psicocultural, verificaremos a propensão de as posições nacionalistas e cosmopolitas corresponderem a níveis bem determinados de mentalidade e de cultura. Este conceito aqui eu empreguei, salvo engano, naquele meu vídeo sobre por que o Brasil é atrasado, que eu apontei que a divisão da sociedade, principalmente depois dos anos 30, quando a gente começa a ter o surgimento de uma burguesia industrial, a gente tem um maior empoderamento das classes médias produtivas e não só ociosas, né, parasitistas no país. A gente tem um choque entre a parcela da sociedade que defende uma economia mais aberta, alicerçada o seu poder de compra alicerçado em importações, ligados a cabides de emprego, ligados à condição agrária do país, em face de uma oposição a essa classe média ascendente, principalmente personificada por técnicos, empresários industriais e classe média trabalhadora. Ou seja, de um lado, a gente tem um grupo que vê como positivo a integração do país na economia internacional
na sua posição atual, e a outra que desejava profundas mudanças para a mudança da posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, de forma que a indústria resguardasse o seu patamar de vida, o avanço, o desenvolvimento econômico do país. E a divisão entre essas duas diz respeito a interesses, porque uma ganha vida no estado cartorial e nessa economia globalizada nas cadeias produtivas, enquanto a outra ela tinha um projeto de país de desenvolvê-lo, fazer um esforço para que o país se tornasse industrial, aumentasse as rendas nacionais. Ou seja, era um conflito de classes, mas não de classes patrões versus empregados, como os marxistas defendem. Mas era uma divisão de classes segundo o nível de mentalidade e de cultura. Evidentemente, em termos sociais, nacionais, de visão do todo, aquela classe média emergente ligada à produção detinha um nível cultural e de mentalidade superior para os destinos da nação. E é isso que ele está dizendo aqui, porque ele faz uma análise sobre como se desenvolveu o nacionalismo brasileiro até chegar aqui nessa psicologia. Então ele alimenta, ele separa em dois pontos, né? As posições nacionalistas de criação das bases da nação internamente para o desenvolvimento industrial versus as cosmopolitas que viam como uma forma de se desenvolver ou de fazer a manutenção dos seus interesses através da posição que o Brasil já ocupava, que é basicamente a posição semicolonial, de ser um país agrário e usar o estado cartorial para resguardar seus interesses em escala individual apenas. Ou seja, denota a mentalidade, um nível determinado de mentalidade e cultura dessas duas classes, nacionalistas e cosmopolitas. Acusam tendência predominantemente nacionalistas os grupos que incluem os mais elementares e os mais elaborados níveis de mentalidade e cultura. Ok, me adiantei aqui. Enquanto os grupos de nível médio são mais acentuadamente cosmopolitas. É que ele aqui foi um ataque bem direto, mas com muita elegância. Ele está falando assim, ó, a galera com a tendência cosmopolita tende a ser burra. De modo geral, é que o livro ele tem um rigor metodológico muito forte. Então ele não critica propriamente os pensamentos cosmopolitas. Tem hora que ele até que faz uma simbiose do nacionalismo com o cosmopolitismo. Mas fica evidente a predileção do Hélio Jaguaribe ao nacionalismo. De toda forma, de modo geral, essa distribuição reflete a composição social predominante em cada uma das tendências. O nacionalismo, pelos motivos expostos, é uma aspiração que corresponde, de um lado, ao setor mais dinâmico da burguesia, empenhado na revolução industrial, de outro, ao proletariado, cuja capacidade de consumo se expande com o grau de industrialização. Aqui ele está se referindo à capacidade de aumento de poupança da população mesmo a partir das renovações que a indústria possibilitou. Ou seja, a partir da industrialização a gente conseguiu ter algum grau de manobra e de empoderamento da capacidade de compra do proletário. Coisa que não existia no Brasil pré-30. O Brasil agrário, ele basicamente dependia completamente da balança comercial externa, né? Das nossas vendas ao estrangeiro. E o proletário rural basicamente mal tinha poder de compra. Ele era um sujeito alheio à organização econômica do país. Ademais, são de tendência nacionalista os quadros técnicos e administrativos e a inteligentícia da classe média, vinculados simultaneamente ao processo de desenvolvimento e à consolidação interna e externa do Estado. O cosmopolitismo, ao contrário, é a posição para a qual propendem a burguesia latifúndio mercantil, setor dirigente da burguesia, nas condições semicoloniais e subdesenvolvidas do Império e da República Velha, e a ampla parcela da classe média, que constitui um setor terciário relativamente parasitário, indiretamente subvencionado pelo Estado cartorial, na forma de empregos públicos sem correspondentes encargos, de baixa ou nula funcionalidade. Como foi exposto, eu acho que para muitos essa tese pode parecer confusa, mas basicamente a nossa condição de uma classe média urbana, ela surgiu de uma extensão do nosso poder latifundiário.
Eu também expliquei isso aqui naquele nosso vídeo sobre por que o Brasil é um país atrasado, que é a respeito do surgimento dessa classe do meio, que foi essa classe que se apoderou do Estado devido à influência patriarcal no nosso período colonial. Ou seja, essa classe média que está parasitária no Estado cartorial, que é oriunda daqueles contratos coronelistas e afins, são indicações, cargos comissionados, funcionalismo sem propósito, ou seja, aquele tipo de funcionalismo público que se serve da máquina pública e não serve à máquina pública, este tipo, ele depende dessa economia subdesenvolvida, semicolonial, ligada ao campo, ou seja, a preponderância do agro, que causa em grandes medidas uma grande dificuldade na nossa capacidade de desenvolvimento, porque ela é muito letárgica e muito suscetível às demandas internacionais. Os preços de exportação de commodities basicamente são tabelados fora do país. É um mau negócio alicerçar o desenvolvimento do seu país nesse setor. Diria até que impossível. Tanto que tem um short aqui do canal que eu achei muito interessante do Paulo Gala falando sobre o agro. Em tom elogioso, mas falando que a gente já tirou leite de pedra. A gente já chegou no máximo. A gente tem o agro mais tecnológico do mundo. A gente já cobre 30% das exportações de soja do mundo. E nós não nos desenvolvemos por isso. O agro ajuda muito, mas ele tem um teto. Isso é a visão econômica. Quando a gente olha os malefícios de ser um país unicamente agrário, atenção, isso não é uma hostilização do agro, é uma relação, é um comentário sobre a dependência excessiva do mesmo e, ao mesmo tempo, ter um modelo historicamente latifundiário, sem uma divisão da propriedade. Os efeitos sociológicos desse modelo de produção é extremamente nocivo à organização social do país, a qual estimula esse estado cartorial. Então, quando você pensa em essa classe média ociosa, urbana, que depende desses sujeitos, tem uma ligação direta. Só que, assim como o campo primário depende das exportações, depende do livre cambismo para poder ter livre atuação e máximos lucros, ou pelo menos capacidade de lucro para a sua produção, essa classe média ociosa, que meio que foi um cabide desse modelo latifundiário, na contemporaneidade, ela não tem uma visão coletiva de país, ela não tem uma noção sobre os empregos que são gerados no país, quais são os benefícios de uma política industrial. A realidade é que para esta classe social é aquela famosa classe do 1,99. Pouco importa se a gente produz algumas bugigangas aqui no país e eu emprego meu vizinho ou pessoas aqui da comunidade que trabalham nas indústrias que fabricam esse tipo de coisa. Se a gente abrir as importações e elas destruírem a economia nacional, mas me garantir um produto mais barato, que se dane. Eu quero saber da lojinha de 1,99, eu quero saber da Shein. Eu quero que se lasque a indústria têxtil catarinense, eu quero que se lasque as indústrias do interior de São Paulo que produzem aqui o meu porta-copos ou o que seja. Deixa o Shopee e a Shein, deixa o livre mercado agir. Então, existe uma correlação dessa classe média ociosa e sem propósito nacional, o que reforça aquela questão do baixo nível de mentalidade e de cultura em comparação com a classe média produtiva, que tem uma visão a longo prazo das possibilidades internas do país de prover o seu próprio sustento e geração de riqueza. Basicamente, essa é a conexão entre essa classe agrária latifúndio mercantil, ou seja, essa classe média ociosa que não tem qualquer visão de longo... Eu acho que isso aí tem alguma conotação com QI baixo, né? Preferência temporal baixa. Eu realmente tenho opiniões, a qual eu não posso confirmar, mas me soa muito QI baixo essa questão, essa preferência temporal esdrúxula. Mas ambos têm muito a ver. O livre cambismo, ele propicia um lucro imediato que para essas castas faz algum sentido manter isso, mesmo que a longo prazo o país só fique atrasado e perpetue a sua posição na divisão internacional do trabalho.
Eu não consigo compreender muito e nem fazer um comentário tão imparcial quanto o Hélio Jaguaribe a respeito dessas classes. Mas enfim, além de refletir uma divisão tendencial de classes, a definição das opiniões por nível de mentalidade e de cultura entre o nacionalismo e o cosmopolitismo se relaciona com o conteúdo mesmo de ambas as ideologias. A pura e simples afirmação de confiança nas potencialidades do país e o sentimento de autossuficiência, não controlados criticamente pela consciência das limitações nacionais e por critérios comparativos. Tá, calma aí. Calma aí. Tem muita coisa num parágrafo só. Eu parei numa vírgula, o que é horrível. Então vamos só ler até ali o ponto final de novo para a gente poder fazer alguns comentários. Além de refletir uma divisão tendencial de classes, a definição das opiniões por níveis de mentalidade e cultura entre nacionalismo e cosmopolitismo se relacionam com o conteúdo mesmo de ambas as ideologias. Pois bem, as posições a qual eles têm vêm de o conteúdo a qual elas apresentam. Então, ao meu ver, o que é exposto, as potencialidades do país diz respeito sobre como os nacionalistas e os cosmopolitas enxergam como que eu posso dizer assim, as possibilidades de crescimento da nação. Para o cosmopolitismo, o Brasil seria incapaz de se desenvolver por si. E aqui eu colocaria dois tipos de cosmopolitas. No passado, antes do Estado literalmente mostrar as potencialidades do país, com a Petrobras, com o desenvolvimento industrial que nós vimos nos anos 70 e 80, antes disso, existia um pessimismo de que o Brasil seria inviável. Ele não tem riqueza direito, a gente não sabe aproveitar nada, o Estado é ineficiente. O Brasil não tem condições materiais de conseguir se desenvolver. Depois que o serviço grosso já foi feito, que a gente mostrou a nossa capacidade, surgiu um outro tipo de cosmopolitismo que eu diria que é um cosmopolitismo mais sociológico, ou seja, o Brasil não tem elementos humanos e institucionais capazes de promover o desenvolvimento. Então nós devemos, basicamente, desistir de nos organizar como sociedade e deixar que o mercado provenha, já que ele é mais assertivo do que as nossas formas de organização social. Basicamente, eu colocaria como esses dois pontos. Um é fatalista quanto às condições materiais do país e o outro é fatalista segundo as condições sociais do país. Ambos cosmopolitistas. Cosmopolitistas é difícil, né? Mas enfim. A pura e simples afirmação de autoconfiança nas potencialidades do país e o sentimento de autossuficiência, não controlados criticamente pela consciência das limitações nacionais e por critérios comparativos, conduzem naturalmente às mentalidades mais rudimentares e incultas a um nacionalismo incondicional, tendencialmente xenófobo e propenso a erigir a própria condição em ideologia. Aqui, basicamente, é uma alfinetada nos fascismos, né? Ou seja, é uma defesa incondicional do país que não analisa propriamente as questões reais. Ou seja, não há problema em você ser otimista, você ser entusiasta da sua nação. Mas uma vez que você não tem critérios reais sobre as potencialidades do seu país, se você não faz análises diretas a respeito do que é possível trabalhar na sua nação de acordo com o terreno material que se tem, se você faz uma defesa maluca, milaborante sobre as potencialidades infinitas da sua nação sem ver os elementos reais por trás, as nossas capacidades pragmáticas de realizar esse grande salto de desenvolvimento, aí você vai simplesmente criar um culto, né? Você vai idealizar a sua nação sem qualquer base para estar fazendo tais propostas e defesas de tais ideais. Então é necessário, em primeiro ponto, a gente ter a noção das nossas naturezas e das nossas capacidades, e isso depende de uma condição fria e séria de análise sobre essas potencialidades que se encontram internamente, e geralmente, e eu acho que aqui é realmente a alfinetadinha na questão europeia, né? Que é essa tendência a um nacionalismo que ele se afirma ao excluir o outro. E aqui eu não consigo ver muitos casos
naturais do Brasil. Eu diria que isso aqui é muito mais uma psyops moderna. Então a gente tem os nazi-pardos da Bahia aqui no país, né? A gente tem o quarto Santa Catarraich, que é uns maluco que tem o bisavô é alemão, então ele se sente a raça ariana, neonazista de São Paulo. Então assim, a gente tem esses tipos de esquizofrenia que recorre à xenofobia, né? Ódio a nordestino, ódio, começa a ressuscitar a tese de eugenia, e esse tipo de coisa surge, só que eu não vejo muito hoje em dia isso aqui realmente ligado com um nacionalismo sobre o Brasil. O nacionalismo para esses grupos, e aqui não tem nada a ver com o livro, tá? Eu tô só falando de um fenômeno que ele comentou, que me parece ser muito mais presente nos dias de hoje do que a época. Mas esse tipo de nacionalismo esquizoide, a qual eu tô falando aqui, ao meu ver, ele não existe dentro das alas nacionalistas brasileiras. Então eles gostam de ver estética nacionalista alemã, do Golden Dawn grego, sobre, enfim, um monte de movimento estrangeiro europeu. Então basicamente esses caras são nacionalistas europeus sem serem europeus, e eles não fazem ideia do que seja Brasil. Então assim, eu não diria que essa xenofobia se encontra no nacionalismo brasileiro, porque ele é essencialmente um nacionalismo defensivo, né? Contra as ações imperialistas dos nacionalismos centrais imperialistas. E isso se vê muito presente mesmo nas expressões onde o pessoal de esquerda mais critica, fala, o integralismo era fascista. Mas se você começar a ver o próprio integralismo, ele mesmo não tinha características xenófobas. Ele em si não pregava uma superioridade do brasileiro em relação a ninguém. Então, o nacionalismo brasileiro, mesmo nas suas expressões mais supostamente extremadas, nunca apresentou essas características. Eu nunca vi um nacionalismo brasileiro que pendeu a esse ufanismo tão grande que foi propenso a uma condição ideológica de menosprezar o outro. Isso, em eventos recentes, diz muito mais sobre, guerra de quinta geração, né? Extremização da juventude para que eles façam coisas feias e daí a democracia possa aparecer e falar: olha a extrema-direita, precisamos regular as mídias sociais. Enfim, o Jorge Médio de Telegram é basicamente a mola, o vetor para a distopia, para as justificativas das ações tirânicas para a qual caminhamos nessa grande distopia moderna, né? Ou melhor dizendo, pós-moderna. Pois bem, diversamente, a consciência das limitações do país, a frustração por elas causada, agravada pela comparação com os índices correspondentes relativos aos países plenamente desenvolvidos, gera-nos que dispõe de categorias para tais julgamentos um complexo de inferioridade que esteriliza o sentimento nacional e inclina aos ideais cosmopolitas. Boa noite, Senato Impera. Boa noite, Marcelo Andrade. Boa noite a todos os liberais do nosso YouTube brasileiro. Basicamente, ele descreveu aqui, com 70 anos de antecedência, o fenômeno do jovem o Bastil, o Bastileiro, que basicamente, vendo os problemas internos do país e comparando alguns dos nossos índices com os de países desenvolvidos, inclina a simplesmente should. It's over. Esse é o fenômeno. E essa tendência do it's over justifica o tipo de... que ele diz, né? Inclina aos ideais cosmopolitas. Ou seja, a partir do momento que o cara olha para os nossos problemas estruturais, ele foi até pelo caminho certo. Ele falou assim, cara, então, calma aí. A gente quer ser um país bom, o que a gente tá fazendo de errado? Tá aqui os erros. Em vez de ele falar, deixa eu pensar aqui como que a gente pode resolver isso aqui. Deixa eu ver as teses que falam sobre a gente resolver isso aqui. Não, ele basicamente mete o it's over. Isso aqui não tem a menor chance de dar certo. E aí mete o should do it's over e fala assim, então, se não tem como, a única saída, aí tem dois argumentos, né? Ou vem o aeroporto, esse país não vai dar certo, então vai embora. Ou então mete a copada do privatiza geral, né? É que é o Estado que é ruim. Então, vamos deixar fora das mãos do Estado. O mercado resolve.
E eu já vi dois tipos. Um que sabe que o mercado não vai resolver, mas na visão dele seria menos pior, de alguma maneira pragmática. Eu discordo bastante dessa posição. Mas outras que realmente acreditam de forma lunática de que aí vem, né, a questão do libertário, né? De que o livre mercado resolveria os problemas nacionais. E evidentemente não. Esse aqui eu acho que é tão maluco que não cabe muitos comentários a esse respeito. Porque em nenhum lugar do mundo isso aconteceu. E a tendência, principalmente num país onde o capital estrangeiro tem essas tendências semicoloniais, a tendência é só aprofundar essa precarização da vida. Não faz sentido. Desde que a gente abriu os mercados, a gente viu uma degradação das nossas capacidades produtivas em escala muito mais acelerada do que os famosos anos de trevas dos anos 30 e 80, segundo a visão desses cosmopolitas liberais, né? Então, assim, esse ponto aqui é o diagnóstico preciso de como que surge o jovem robustileiro, que é justamente essa frustração causada ao bater de frente com os índices do país. Os nossos problemas estruturais, a comparação de nós com outros países já desenvolvidos, mas sem chegar nas questões realmente fundamentais sobre o que os países desenvolvidos fizeram, como que a gente copia esses países. Nós já tivemos um período que nós estivemos bem alinhados em uma política correta. Quais foram os problemas desse período e afins? Isso, eu não sei se é um problema de mentalidade. Ainda bem que esse capítulo aqui chama Psicologia Nacionalista, porque esse é realmente um problema psicológico. Não sei se é relacionado à autoestima. Não sei, cara. É que pra mim é difícil dizer isso, que eu acho que eu estou sendo um tanto quanto antipático aqui. Eu não consigo ter empatia por essas pessoas, porque eu não consigo me colocar no lugar delas. Eu não consigo imaginar, tipo, você vê dados ruins do seu país e pensa assim, não tem nada pra fazer, vou passar a denegrir o meu país. Sendo que você vai continuar sendo brasileiro, você vai continuar morando no Brasil, e a chance, em muitas partes, assim, facilita muito e é preponderante que para a sua vida particular dar certo depende de um arranjo social nacional também. A vida dos seus filhos, dos seus netos, a não ser que, lógico, você vá adotar a política a saída do Brasil ao aeroporto. Mas boa sorte aí ao brasileirinho raça superior ao ser muito bem tratado nos países desenvolvidos, né? Boa sorte, colega. Porque ou você vai topar de frente com uma forma de discriminação sobre você, ou você vai topar de frente com gente que provavelmente você discrimina. Uma vez que a Europa também já está cheia de imigrantes, a qual essa galera considera, assim, bárbaros que estão destruindo a Europa. Então, assim, tem esperança lá? Na verdade, eu não consigo conceber quem acha que, tipo assim, a Europa tem mais futuro que o Brasil. Olha o estado daquela bodega, cara. Tipo assim, não tem qualquer perspectiva de consertar aquilo ali. Vai ser só uma grande substituição e ponto. Vai ser literalmente a eliminação da população nativa, só que ao mesmo tempo a sobressocialização dos imigrantes que estão chegando. Eles vão ser todos liberalizados. Daqui, provavelmente 15 anos, teremos as primeiras crianças síria descendentes, né, que fugiram da guerra civil da Síria e foram para a Europa, se fixaram lá. Vão ser os primeiros sírios não binários, as primeiras crianças trans sírias na Europa. Não pensem que aquilo ali vai virar um grande califado. Não tem pra onde fugir, amigão. Eu não consigo conceber a ideia de estamos com um problema, vamos fugir do problema. Isso não vai resolver em todo lugar. A crise não é só no Brasil. A revolução social se apoderou do mundo ocidental inteiro, cara. Você vai fugir... Tá, foge pro Irã, foge, sei lá, pra Hungria, talvez, eles não vão te aceitar. Você é um sujeito de país de terceiro mundo, latino, não tem nada a ver com a etnia húngara. A Hungria para a Hungria não vai aceitar você, pardinho brasileiro. Então, assim, não tem pra onde fugir, cara, é arrumar isso aqui ou
ficar todo dia, it's over, terei que investir na Nômade. Cadê as minhas agências para me ajudar a fugir do Brasil? Vai ficar nesse coping eterno. Somente por isso, em nível mais elaborado e com apoio em maior base cultural, se logra atingir a crítica da crítica, a negação da negação. E assim como uma tomada de consciência crítica, mas privada de sistemas de referência, conduz o brasileiro médio ao desprezo do próprio país e lhe inspira um cosmopolitismo de compensação. Calma aí. Assim, a compreensão sociológica historicamente qualificada da realidade brasileira conduz à convicção de que o país se transforma e se desenvolve em uma taxa muito favorável e dispõe de condições para se tornar, a prazo curto, uma grande nação, suscitando por isso mesmo uma orientação nacionalista. Atenção, contexto de época. Nós estamos nos anos 50, e esse livro foi escrito nos anos 50. E cara, o Brasil pós-Segunda Guerra Mundial estava de fato crescendo bastante, recebendo muitos investimentos, existia um clima geral de que o Brasil era um país emergente. Tanto é que esse clima de país do futuro, país que não para de crescer e afins, ele vai se manter até a crise do petróleo, né? Ainda consegue passar os anos 70 com esse otimismo e ele vai só topar de fato com que vai fazer ele cair nos anos 80. Então, nessa época, é por isso que ele fala aqui, numa taxa de curto prazo, um grande desenvolvimento, porque era o que apontava as condicionantes. A gente só não esperava se perder no meio da Guerra Fria, né? Isso aí foi um problema. Então, existia ali uma esperança muito clara de que essas classes cosmopolitas seriam sobrepujadas pelas alas nacionalistas, seriam feitas reformas profundas, as reformas de base, que propiciariam um desenvolvimento mais adequado, ou seja, o fim do latifúndio, uma política industrial constante. Realmente o país parecia que poderia se encaminhar. Só que não foi bem isso que aconteceu. Mas o que ainda tem de perenidade nesse trecho final aqui é justamente esse ponto inicial, de que você precisa propriamente fazer uma análise crítica, ou seja, ele comenta aqui, né, para além desses problemas de análise do cosmopolitismo que são extremamente pessimistas, você tem que fazer a crítica da crítica, a negação da negação, ver o que há de ruim no Brasil, os nossos problemas e o que está travancando o nosso desenvolvimento, para a partir disso você não desistir, mas você buscar as soluções. Ok, mesmo com esses problemas, o desenvolvimento é possível? A gente consegue contornar esses problemas? Consegue. Como? Quais são as políticas necessárias a serem adotadas? E é isso que basicamente esse livro aqui se propõe, Nacionalismo na Atualidade Brasileira. Recomendo a todos porque ele vai traçar um grande e profundo debate a respeito das principais propostas à época dos anos de 58 sobre as formas de alcançar pragmaticamente esse desenvolvimento. Os debates que esse livro apresenta sobre a Petrobras são riquíssimos, são muito interessantes e, não diria imparcial, mas apresenta a discussão de forma muito honesta. Então, recomendo a todos e eu acho que esse trecho aqui explodiu minha mente, assim, foi caraca, aqui está o arquétipo do jovem moderno. Parece que esse livro, esse parágrafo foi escrito em 2020, ali analisando as tendências que essa década apresentaria à juventude em meio a um cenário de descrença com relação ao futuro do país. Pois bem, este aqui é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no Clube de Membros, deixem um gostei, deixem um comentário, se inscreve no canal. Enfim, aquilo tudo de sempre, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Falou!